casal muito empolgado entrou dentro do meu carro beijando na boca. Eu sou Uber e mais um dia ali do trabalhador tentando ganhar o seu ganha-pão, né? Levar o seu pãozinho pra casa. Eu sou casado, tenho 3 filhos, então convenhamos que eu tenho que trabalhar. Já tava o dia inteiro trabalhando, mas aquele dia seria aquele dia que eu ia virar a madrugada. Precisava bater uma meta, não tava muito bem no dia seguinte. Falei pra minha mulher, vou rodar a noite toda, tranquilo. Recebi uma corrida, né, numa empresa muito grande, chamando uma empresa muito grande, que era conhecida ali na cidade onde eu morava. E eu fui. O ponto de busca era essa empresa e o destino era um hotelzinho que tinha na minha cidade, que ele era muito conhecido, porque era um hotelzinho que a galera precisava ter um cash money pra poder ir nele. Parei no ponto, fiquei esperando, né? Deu mais ou menos uns 5 minutos e eu senti a porta do carro tentando abrir. Gente, eu não sei nem de onde eles vieram. Entrou, né? Era um cara que ele não me deu nem boa tarde. Ele entrou beijando a moça que ele tava. Ele tava engolindo a moça, eu fiquei tão sem graça que eu já olhei pra frente assim, né? Falei, meu Deus do céu, que coisa, que loucura. E aí ele parou de desentupir a privada da moça e gritou assim, tá o endereço aí, é só levar lá, o pagamento tá no cartão. Eu falei, tranquilo, iniciei a viagem e comecei. Enquanto eu tava dirigindo, eu tava só escutando uma beijação aqui, um passamão aqui, que eu vou fazer isso com você, que eu vou fazer... Gente, sem pudor nenhum, sem lembrar que eles estavam dentro de um táxi, né? Que eu tava ali, né, também. Aí, o que eu pensei? Vou ligar uma musiquinha que eles vão se tocar. Liguei o rádio. Parece que quanto mais alto eu aumentava o volume, mais alto eles beijavam, falavam umas coisas assim meio aleatórias que não convém aqui falar. Aí eu comecei a abstrair, fiz de demência. Falar, casal jovem, né? Fogo no tubinho, a gente deve estar se conhecendo. Tranquilo, vou levar esse casal mais rápido possível nesse hotelzinho e vou partir pra próxima. Até que no meio da corrida, quando eu parei no sinal, eu simplesmente escutei a mulher falando assim, entrou tudo. Quando eu escutei, eu falei, não, aí é inadmissível. Que eu olhei pra trás, Cut comenta uma parte das dúvidas da Blogs. Quando eu olhei pra trás, achando que eu ia pegar uma cena de furiafação, o que de fato eu peguei, mas não foi o pior da situação, vocês não têm noção. Porque eu simplesmente escutei, entrou tudo, encaixou tudo, alguma coisa assim do tipo. Eu falei, não. Aí é inadmissível. O que entrou tudo, o que encaixou tudo? Porque eles estavam numa pegação do caramba. Do nada a mulher grita assim, alto, bom tom, porque o som tava alto e eu tava escutando. Aí eu já parei o carro assim, já aproveitou que tava no sinal, dei assim, apertei um negócio pra poder parar o carro, já olhei pra trás. Falei, pô, galera, tá entendendo que vocês são jovens e tal, tô namorando, mas vamos ter mais respeito com o carro trabalhador, não sei o quê. Só que eu virei falando. Quando eu virei falando, gente, quem estava beijando o candengo que eu peguei pra levar pro hotel? A minha esposa. E pior, com a varinha de Hogwarts dele, ela tava de vestidinho, com as coisas levantadas, ele com as calças abertas, com a varinha de Hogwarts dele conectada dentro da minha esposa. Quando eu virei, eu vi essa cena. Eu vi essa cena, irmãos. Quando eu olhei, a minha única reação foi igual aquele meme. Eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não. Agora eu tô falando com calma, mas na hora eu desci do carro, fui pro banco de trás, puxando os dois, pegando os cabelos dela, pegando nele, e o cara não entendendo nada que tava acontecendo. E ela falando, eu posso explicar, eu posso explicar. Eu falei, explicar o que? Eu tô vendo, eu estava do início da corrida. Como é que você não me reconheceu? Como é que você não reconheceu meu carro? E aí ela falou a mesma coisa, que não me reconheceu, e eu também não reconheci ela. Por quê? Eles entraram se beijando de tal maneira que o cara tava engolindo ela, que eu não prestei atenção. Eu fiquei até sem graça de olhar. E ela, em momento nenhum, falou nada. O único momento que ela falou, eu não reconheci a voz, porque o som tava muito alto. Só que quando eu virei, achando que eu ia, né, falar, galera, meio constrangimento aqui a situação, eu dei de cara com a minha esposa. Essa empresa sequer ficava perto da casa onde a gente morava. Eu tava trabalhando pra poder sustentar 3 filhos enquanto ela tava botando chifre na minha cabeça. Virou um bafafá, a gente parou o trânsito, eu saí do carro, chamando o cara, querendo bater no cara. E minha mulher aí separa daqui, separa ali, outros carros pararam pra poder ajudar pra saber o que tava acontecendo. E o cara falando que não sabia que ela era casada, dizendo que tinha conhecido ela em chat de relacionamento. E ela começou a gritar comigo, falando que tava descontando um chifre que eu coloquei nela em 1900 e bolinha, quando a gente namorava. A gente já era casada há 15 anos, que ela não ia perdoar esse chifre, que ela não ia ser corna sozinha, por isso que ela tava descontando, que não sei o que. Eu sei que virou um rebuliço, eu fui pra cima dela, fui pra cima dele. No fim, os polícias chegou, nós fomos pra Delix, ninguém foi pra casinha, ninguém foi pro hotel. Passamos a noite, os 3 detidos, né?
pra poder esfriar a cabeça, mas acabou que a gente não ficou preso, conseguimos resolver. A gente foi pra casa, me separei da minha mulher, porque eu não ia aceitar gás. Ah, mas você traiu primeiro. Mas foi quando a gente namorava, sabe? E ela veio descontar 15 anos depois. Me separei e foi isso. Gente, eu tava levando a minha própria esposa no hotel. Fui presa porque eu bati na amante do meu marido. E ela era policial. Só que ela armou pra mim. Ai, Marco, explicar pra você. Eu fui presa. Galera, eu fui presa. Eu era casada há 5 anos. Nunca desconfiei de nada do meu marido. Nós tínhamos uma vida muito tranquila. Ele conhecia minha família, eu conhecia a família dele. Éramos muito desapegados. Até que um belo dia eu acordei cedo pra poder ir trabalhar. Lembrando que eu nunca desconfiei do meu marido. Nunca peguei nada. Nunca... Gente, o macho, ele não dava nem sinais de que eu tava sendo chifre. Ai, mas quando o homem começa a trair, ele muda. Na casa de vocês. Porque na minha, o meu continua a mesma coisa. Ele devia virar ator. Tranquilo. Peguei o meu carro e saí pra poder trabalhar. Quando eu saí pra poder trabalhar, tinha uma blitz na porta da minha casa. Só que eu morava numa cidade que não era uma cidade muito grande, também não era muito pequena, mas a rua que eu morava, o bairro que eu morava, era muito tranquilo. Eu nunca vi uma blitz ali, nunca na minha vida vi uma blitz ali, mas tinha uma blitz. Quase que, tipo assim, eu saía de casa, assim, na garagem, andei, assim, um pouquinho, a blitz tava na esquina. Achei aquilo tudo muito estranho. Fiquei me perguntando se tava acontecendo alguma coisa. Tinha cone na pista. Eu fui diminuir na velocidade, pensando, gente, será que houve alguma coisa aqui e tal? Meu lado fofoqueiro já despertando, né? Deixei meu marido em casa dormindo porque ele trabalhava mais tarde. Tranquilo. Quando eu passei pela blitz, que eu fui diminuir na velocidade, ela simplesmente me pediu pra parar. Gente, a rua chegava a estar vazia, de tão tranquila que era onde eu morava. Ela me fechou. Ô, querida, parei o carro. Parei o carro, era uma mulher. Era uma policial mulher. Eu parei o carro, desci o vidro. Ela me pediu habilitação, documento, não sei o que, tudo certinho. Eu dei, falei que tava tudo certo. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Perguntei se tava tudo bem, se que ele era muito tranquilo. Comecei a conversar com ela, porque eu não tava com medo de nada. Ela riu e puxou o telefone. Curte e comenta por parte dos ouvidos da Blanks. Ela de ocrinho, assim, de cocorada, assim, ó, no meu carro, assim, olhando os meus documentos, me entregou meu documento, depois de eu ter questionado se tinha acontecido algo ali, ela tá ali, porque eu nunca tinha visto isso, e eu morava lá há 5 anos desde que eu me casei, né, na verdade eu tinha 7 anos com o Jurandir, porque eu namorei com ele 2 anos, e aí ela riu, gargalhou-se a hiena, e pegou o cellphone dela, e eu olhando pra cara dela sem entender, e perguntei assim, eu posso ir? Ela fez assim, ó. Começou a passar algumas fotos, tava procurando alguma coisa no telefone dela, e aí ela simplesmente pegou o telefone assim, ó, me virou. O que tinha? Uma foto dela, sem vestes, numa cama, com o marido que não era dela, porque era o meu. Eu não acreditei. Eu peguei o telefone, olhei assim, eu não acreditei, porque era uma foto realmente deles íntimas, era recente, notoriamente era recente, né? E ela ficou olhando pra minha cara, rindo, eu com o telefone dela na mão. Gente, ali, o sangue subiu. O sangue subiu que às vezes a gente não tem amor à vida em relação ao macho, né? O psicológico da gente fica assim completamente afetado. E eu achei tão debochado da parte dela, ela tá fazendo isso com outra mulher, que eu fiquei tipo, pô, mano, pelo Jurandir, sabe? Ele não era nem toda essa beleza, ele era assim razoavelmente bonitinho. Fiquei pelo Jurandir, amor pelo Juju. Esqueci do amor, de a língua. Esqueci do amor à minha vida. Não lembrei que ela era policial, estava com pistolinhas. Peguei o telefone da janela e me pô na cara dela. Era um telefone enorme, era tipo um iPhone da vida, bem pesadão, tijolo. Taquei no meio da cara dela, que foi na testa dela. Ali ela tava rindo pra minha cara, tipo, querendo me contar como era corna. Quando eu taquei o telefone, eu saí do carro e fui pra cima dela. Graças a Deus, ela não puxou a arma, nem nada. Tipo, a gente começou a rolar no chão, se estapear e puxa pra cá, e puxa pra lá, puxa pra cá, não sei o que, não sei o que lá. Um certo momento ela me chutou, levantou e pediu reforço. Ela pediu reforço. E aí veio outros policiais, ela falou que tinha parado pra poder me abortar.
abordar, me perguntar algumas coisas e não sei o que eu comecei a ser agressiva, comecei a xingar ela e fui pra cima dela e bati nela. E aí eu comecei a falar que era mentira, que ela era amante do meu marido, que ela tinha me parado naquela blitz, que ela tinha mostrado a foto, e ela falando que eu era louca, que ela não conhecia meu marido, eu falando que eu tinha foto no telefone dela. Ela pegou a safada, pegou o telefone, ela já tinha apagado a foto, né? Eu toda descontrolada, descalça, brigando com ela, falando que isso era um absurdo. Eu fui presa por agressão e desacato à autoridade. Liguei pro meu marido, né? Falei pra ele que eu já tava sabendo de tudo, que não era nem pra ele aparecer lá, que ela tinha armado pra mim, que eu estava presa, que era culpa dele. Comecei a falar. Falei que era pra ele ligar pra minha mãe, pedir pra minha mãe lá, e que era pra ele dar o din-din da fiança pra eu poder sair lá, porque isso era culpa dele, que não sei o que eu não queria nem ver a cara dele quando eu voltasse pra casa. Eu queria que as coisas dele já nem estivessem mais lá, que não sei o que. Virou toda aquela confusão. Eu sei que ela retirou aqui que eu paguei um din-dinzinho quando eu voltei, quando a minha mãe chegou, mas parece que o meu querido marido ligou pra ela, não sei o que, deve ter conversa com ela que ela retirou a parte da agressão, ficou só o desacato à autoridade, eu paguei a fiança e fui embora. Quando eu cheguei em casa, ele ainda tava lá, teve a ousadia de estar me esperando na porta com tudo arrumado, mas ele disse que queria conversar, que queria tentar falar comigo, fui pra cima dele, dei nele de novo e botei ele pra fora. Me separei, mas ele perdeu o dinheiro. O dia que meu marido gringo levou um tiro do melhor amigo dele, e o pior foi o motivo. Eu sou brasileira, me mudei para os States. Fui tentar uma vida melhor nos States. Quando eu cheguei lá, eu conheci o meu marido, né? Passou mais ou menos uns 2 meses, eu conheci ele. Ele era gringo, lindo, coisa mais linda. Me apaixonei, né? Me apaixonei por ele, ele também se apaixonou por mim, porque gringo, gente, adora brasileira. O povo pra gostar de brasileiro. Começamos a nos relacionar e, tipo assim, 2 semanas depois a gente foi morar junto. Porque lá as coisas eram muito rápidas, era muito emocionado. Conheceu a mulher, gostou, vai casar, pronto. Aí eu me casei com ele, né? Como eu falei pra vocês, tudo muito rápido. Só que eu me mudei pra lá com a minha mãe. Então a minha mãe morava com a gente. E eu trabalhava lá limpando casa junto com a minha mãe. Quando eu casei com ele, eu consegui o documento, que era o green card. Só que quando a gente foi pra lá, o meu tio já morava lá. Tanto que a gente ficou hospedado na casa dele e afim. E aí quando eu me casei com esse meu marido gringo, a gente alugou a casa do meu tio, por ser maior. E o meu tio, ele usava a nossa garagem de salão, porque ele era cabeleireiro. Até aí tudo ótimo, tava trabalhando, tava casada, tava numa casinha boa, minha mãe tava lá também, tava tudo certo. E aí meu marido, ele simplesmente tinha um amigo, que eu conhecia esse amigo e ele parecia ser uma boa pessoa. Aí do nada, num belo dia fatídico, ele chega pra mim e fala: não, amor, porque esse meu amigo, ele vai começar a trabalhar comigo. Meu marido tinha uma empresa pequenininha assim de construção. E aí ele perguntou se esse amigo poderia ficar na nossa casa, porque era uma casa maior e a gente tinha um quarto maior. E lá eles têm costumes de alugar quarto dentro da casa. É muito comum, eu morava na Flórida. E aí ele perguntou se ele podia ir morar lá, que ele ia alugar o quarto, ia ajudar a pagar a conta, que ele ia trabalhar, porque eles estavam passando por um momento difícil, não sei o quê, e que ele queria ajudar. Eu conhecia ele, achava ele uma boa pessoa. Falei, tranquilo, tudo bem, achei até que ia ser uma coisa boa, porque ia ajudar a pagar o aluguel. O cara foi morar lá e deu tudo certo. Passaram-se 2 anos com os dois trabalhando juntos. Ambos eram americanos. Quando eles começaram a ter atritos. E daí pra... Gente, daí foi só ladeira abaixo. Curte, comenta por parte deles pra poder ajudar a blogueira. Quando eles começaram a ter conflitos, gente, parece que foi tudo ladeira abaixo, tava tudo ótimo. Ele começou a parar de ajudar, de pagar o aluguel, ele bagunçava a casa toda, sabe? Ele tava mais atrapalhando do que ajudando e meu marido começou a reclamar muito dele e conversou com ele e falou: você tem 14 dias pra você poder arrumar outro local pra você poder morar. Não dá mais pra você morar aqui. Conversou com ele, explicou e ele falou tranquilo. Passou uns dias, né? Era um sábado, eu acordei pra poder trabalhar com a minha mãe, saí cedinho, deixei meu marido dormindo. E no meio do dia, eu vi que esse amigo simplesmente criou um grupo no WhatsApp, botou eu e o meu marido, e ele começou a falar do meu marido, começou a falar muito mal do meu marido, eles começaram a discutir, ele começou a falar dos problemas que eles estavam tendo no trabalho, que isso era culpa dele. Tipo assim, me botou lá no meio, eu não sei pra quê, como se eu fosse a mãe dele, como se ele quisesse me justificar o que tava acontecendo, e brigando, e arrumando toda aquela confusão, o meu marido se defendia, eles falando um mal do outro, virou aquela bagunça. E aí eu respondi, falei, cara, vocês são 2 adultos, né? Resolvam o problema de vocês. A parte que me interessa é o fato da casa tá bagunçada, do aluguel não está sendo pago. Se resolvam vocês, sem me meter, eu não quero saber e tal. E saí do grupo. Terminei meu trabalho, estava voltando pra casa quando meu tio me ligou. Meu tio me ligou e falou assim, vem cá. Eu tô aqui no salão trabalhando, porque meu tio tinha a garagem como salão, e eu ouvi um barulho, como se fosse um tiro. E quando eu saí, porque eu fiquei com medo, esperei um tempo, a polícia está aqui na porta de casa. Na hora eu entrei em desespero, porque eu lembrei da briga dos dois. Lembrei que os dois portavam armas, porque a gente morava na Flórida e era liberado. Comecei a entrar em desespero, comecei a ligar. Meu marido não me respondia.
Quando eu cheguei, tinha vários policiais na minha porta, eles não me deixavam entrar. Eu tentando entender o que estava acontecendo, perguntando o que estava acontecendo. Eles começaram a me interrogar, perguntando onde eu tava, o que eu tava fazendo. Eu falei que tava trabalhando e tudo mais, que eu era esposa, que meu marido tava em casa, que meu tio tinha ouvido um tiro. E aí eles começaram a me contar que meu marido havia levado um tiro, que o melhor amigo dele tinha dado um tiro nele. Depois de um tempo daquela briga do WhatsApp, ele simplesmente bateu na porta do quarto do meu marido. Meu marido estava deitado ainda, falando que queria conversar com ele, que queria resolver. E o meu marido abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele simplesmente deu um tiro no meu marido. Pegou no ombro, só que era aquelas balas que explodiam, sabe? Pegou assim abaixo, quebrou 3 costelas dele, perfurou o pulmão dele. Ele foi parar no hospital. Olha, ele quase foi de arrasta. Só que, graças a Deus, ele ficou bem, né? Ele se salvou, se recuperou. O amigo dele foi preso. E como meu tio e a minha mãe moravam na residência, meu tio presenciou o crime, eles vão ganhar a green card por conta disso. Graças a Deus deu tudo certo, mas os médicos falaram que o meu marido teve muita sorte, muita sorte. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente confia, quem a gente ajuda. Porque meu marido fez por ele coisa que nem a família dele fez por ele. Ajudou, botou dentro de casa, deu trabalho e no fim ele levou um tiro. O Matt foi na minha casa por um date e nós pedimos comida japonesa. Você não tem noção o que ele fez? Eu tava conversando com esse menino por rede social mesmo, só que ele era conhecido. Porque ele era amigo de uma amiga minha que morava em outro estado. E ele veio morar aqui no meu estado. Então, quando ele veio, a minha amiga falou: vou te passar o contato de uma amiga minha. Você vai gostar dela, vocês podem conversar, não sei o quê. E aí, ela passou esse contato tanto pra mim quanto pra ele. Pra quê? Tranquilo. Ele veio morar no meu estado, essa minha amiga morava em outra, a gente começou a conversar. E como ele era conhecido dessa minha amiga que já morou no meu estado, que se mudou pra poder estudar, eu morava sozinha, tinha minha independência, não tava fazendo nada, tinha um tempinho que eu não molhava o biscoito. Perguntei pro bofe se ele não queria ir pra minha casa, pra gente poder fazer um datezinho, uma coisa mais íntima. Primeira vez que eu via ele. Eu acreditei no meu potencial, eu acreditei que ele não ia usufruir dos meus órgãos e no outro dia eu não ia nem mais acordar, que eu ia acordar lá no céu sem entender nada. Mas eu chamei ele veio. Marcamos pro fim de... Eu falei pra ele que ele podia dormir na minha casa, ou seja, eu estava dando o iFood, oferecendo teto, tudo de graça, amor, sem problema nenhum. Eu tava facinha. Ele topou, porque ele não é bobo nem nada. Chegou o fim de semana, ele veio. Gente, que humilhação. Ele chegou, sentou, ele era exatamente como na foto, como a minha amiga disse. Ele era super simpático, a gente começou a conversar e tal. Tranquilo. Até aí tudo ótimo. A gente resolveu pedir comida. Vamos pedir comida. Eu falei, tranquilo, vamos pedir comida. Perguntei pro gato o que ele queria comer. Além de, né, toda me insinuando. E aí ele disse, vamos pedir um japa. Eu falei, tranquilo, você vai pedir aí? Ele falou, eu não conheço nada aqui, pede pelo seu celular mesmo, pelo aplicativo e deixa que eu pago, bota na função cartão e eu te faço o Pix. Eu, idiota, sem perceber que ele pediu pra poder botar na função cartão, ele podia muito bem ter colocado na função Pix ou pagar na maquininha, mas não prestei atenção, coloquei. Curte e comenta por parte das dúvidas da blogueira de vocês.